Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós batemos um papo muito legal com o André Neves, especialista em comportamento. Ele tem uma experiência maravilhosa, passa por grandes corporações, autor também desse livro, Mapeamento Comportamental. E é muito interessante porque uma das coisas que ele vai te contar daqui a pouquinho é como é que é demitir cliente, como é que é você saber dizer não para o cliente. Porque muitas vezes na área que ele atua, o cliente não quer ouvir o que ele tem para falar. É engraçado, né? Você contrata um consultor para te indicar caminhos adequados para que você tenha um crescimento ordenado e você não quer ouvir. Mas eu não vou te contar, quem vai te contar é o André. Fique e assiste. Dentro de uma empresa você tem um ambiente muito mais controlado. É claro que as vendas existem, mas são as vendas de projetos e você já conhece um pouco melhor das pessoas, das empresas, conhece um pouco a demanda. O contexto ele está dentro de um domínio, embora tenhamos algumas adversidades para superar, ultrapassar. Quando você vai para a carreira solo, existe uma ilusão de que todo mundo quer aquilo que você oferece, então pelo menos eu acreditava nisso porque existia uma demanda interna, você conversa com outros colegas, eles colocam, enquanto você vai para a rua, treino, treino é jogo a jogo. E aí você percebe que sim, as pessoas elas querem mudança, mas elas querem uma forma mágica, uma fórmula mágica, elas não querem se submeter aos processos, principalmente encarar quando você posiciona, fala, olha, você é quem está criando ou você que está fazendo a manutenção nesse tipo de situação. Você precisa se transformar, mudar e girar a rota. Por exemplo, isso independente do nível do profissional, desde de quem está iniciando, quem está num período de carreira mais consolidada ou quem também quer empreender. Então, eu percebi que o processo de autoconhecimento, educação, clareza e expectativa, isso começa a atrapalhar um pouco o processo de desenvolvimento. Então, às vezes, as pessoas querem algo, mas elas não têm muito clareza do que elas querem. E o primeiro ponto é isso. Você ajudar a pessoa a ter clareza e, a partir daí, ajudá-la a entender qual é o real objetivo que pode ajudá-la nesse processo de desenvolvimento. Bom, quando se fala de mudança, principalmente em empresas familiares, esse é um grande desafio. E ninguém contou que, assim, especificamente eles querem só aumentar a rentabilidade e ganho da empresa. Algumas decisões elas são muito específicas, elas são muito sensíveis, porque no meio da empresa familiar não é um ambiente profissional, tem muita emoção envolvida e muitos vínculos afetivos que vão interferir nas decisões. E essa mudança, às vezes, significa que você precisa demitir alguém que é um seu familiar, ou sua esposa, seu filho, ou dizer a este familiar que ele não é competente, aí no termo da competência, para exercer aquela função. Ele não é o melhor para o negócio. Então, eles não têm a clareza suficiente. O que eu quero? Eu quero ajudar um parente e melhorar com a autoestima, melhorar com a questão da consideração e o peso que ele traz, ou eu preciso gerir um negócio? Então, isso é muito confuso. Esses papéis eles não são claros, eles se confundem o tempo todo. E você dizer isso para o pai, que de repente ele criou um negócio, ele quer deixar para os filhos, é muito, muito delicado, é muito sensível e você pode entrar num jogo muito perigoso. E aí a culpa pode ser do consultor e você é demitido por incompetência também dentro de um processo. Um outro aspecto também é que esse processo de desenvolvimento, você precisa cuidar do indivíduo, verificar se ele é o profissional adequado e o quanto ele contribui para a empresa. E como a empresa devolve para esse indivíduo e como que ela trata esse indivíduo. E esse processo é muito sensível. Você, às vezes, como consultor, tem uma visão imparcial, é isento, precisa ser imparcial e isento, mas você falar para um pai, falar, olha, você já percebeu que o teu filho, ou tua filha, ou sua esposa, eles estão aqui porque eles te amam e querem te ajudar, mas eles não gostam do negócio, eles não têm afinidade com o negócio, e o pior, eles nem querem fazer isso, eles querem fazer outra coisa. Isso é muito frustrante também para o dono, para quem criou a empresa. Fala, poxa, mas eu criei esse negócio com tanto amor, eu sustentei meus filhos, eu queria dar esse legado, eu queria que eles fossem responsáveis por esse legado, mas o filho quer fazer outra coisa, ele quer fazer turismo e viajar pelo mundo, e o pai fica muito frustrado. Eu já peguei algumas situações, por exemplo, o escritório de contabilidade, que era do avô, passou para o pai,
E o sonho era que o filho assumisse, mas o filho não queria nada disso, ele não queria nem estar ali, nem tinha o perfil adequado para assumir aquela função. Ele queria fazer engenharia e quando ele verbalizou isso, depois de muito sofrimento, né? Porque a pessoa acaba tentando se submeter a uma situação que ela não quer, que ela não se sente apta, não se sente adequada, não tem vontade de aprender. E quando ele verbalizou, foi uma frustração muito grande, o pai acabou ficando muito decepcionado. E não era só o desejo do pai, era um legado que ele não queria deixar para uma outra pessoa, porque tinha muito amor envolvido pela empresa, pelo negócio, muita estima. E o pai, com esse intuito de ser o primogênito, tinha que ser o homem, ele não olhava que a filha dele tinha todas as competências, ela era da área de exatas, ela gostava daquilo e estava sedenta por assumir o negócio. Então foi um trabalho muito bonito, porque quando eu comecei a trabalhar com essa empresa, o pai teve esse choque de realidade, né, de frustração, porque ele criou uma expectativa que o filho não estava atendendo, mas ficou uma visão nebulosa. Quando a gente começou a olhar para a filha, ela, depois, a conclusão da história, ela assumiu o negócio, começou a se desenvolver, já fez ciências contábeis e até a última vez ela já tinha assumido algumas posições na empresa e o filho foi fazer o que queria. Mas assim, ele se permitiu aprender, entender e tirar o proveito dessa história. Então é muito sensível fazer isso. Ninguém contou que a gente tinha que fazer isso, né? Porque todo mundo fala, você vai ter uma proposta, o cliente pode negar a proposta e aí você segue para outra. Mas e quando é o contrário? Você é aprovado e eles te falam parcialmente qual que é a demanda, qual que é o job, e quando você começa a investigar, diagnosticar, você percebe uma coisa bem diferente do que era a realidade. Até porque às vezes estava deturpada no ponto de vista e perspectiva desse cliente. E quando você começa a investigar com essas bases, você chega à conclusão de que esse cliente que é o problema. E se ele não se permite mudar, e se ele não está aberto a conhecer outras perspectivas, você tem que avaliar muito bem se vale a pena conduzir esse job ou não. O que isso significa? Que todos os profissionais que querem gerar autoridade, crescer e que querem ser referência dentro das suas áreas de competência, tem todo um trabalho para construir a sua carreira. Então tem investimento de tempo, recurso, de tempo, energia e dinheiro para conseguir construir tudo isso. E muitas vezes significa você não entrar nesse projeto porque tem uma reputação a zelar. Você tem a sua credibilidade que pode ser abalada e esse cliente pode te fazer mal de duas formas principais. O primeiro é, você acaba aceitando, às vezes quem aceita, aceita por dinheiro, para manter, para não perder esse cliente, acredita que é uma porta de entrada, fala, deixa eu aceitar esse job, eu me submeto a essa demanda e depois eu vou transformando aos poucos. Só que se o cliente não tem o que ele espera e ele não se permite, não é flexível a estudar outras perspectivas, ele nunca mais vai te contratar, porque você não vai gerar o resultado que ele esperava. E a outra é que aí ele vai te queimar no mercado. As suas referências, que poderia utilizar de repente uma referência dele, você não vai poder utilizar porque ele não vai dar boas referências, não vai falar bem de você e não vai falar dos resultados que você gera. E a segunda é que você pode se violar, né, se você aceita uma questão dessa. Então a sua credibilidade ela fica arranhada e você pode não conseguir se sentir bem com isso, primeiro profissionalmente, você tem um código de ética, ou seu, ou algumas categorias, alguns profissionais têm códigos de ética mais estabelecidos e divulgados de forma mais ampla, e você acaba ficando prejudicado profissionalmente e a questão pessoal também, porque você é uma pessoa e um profissional, e um está ligado ao outro. E às vezes você se submete e tem que saber dizer não. E isso é muito dolorido, principalmente quando você está começando num projeto, né? Começando na carreira, você precisa ter repertório, você precisa ter referência, precisa ter cliente, precisa ter receita até para dar continuidade. Porque quando a gente começa, carreira solo, você tem que ser autossustentável, né? E muitas vezes você começa a consumir as suas reservas até que a empresa consiga gerar os recursos e as receitas necessárias para se sustentar. Isso é bem delicado. Acabamos de gravar, ninguém te contou. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, entre no canal do YouTube, faça a sua inscrição, dê o seu like e faça todos os comentários. Terei o maior prazer em responder. Lembre-se de compartilhar.
e possibilite que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Forte abraço e até mais!